Na sua opinião, qual é o sentido da vida? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Os estoicos acreditavam que o universo é todo ordenado, tipo uma máquina onde cada engrenagem tem seu papel. Para eles, tudo tem um propósito definido, podendo esse propósito ser desempenhado de forma melhor ou pior. Por exemplo, se o papel do vento é ventar, claramente ele é incrível nisso. E o gato também, fazendo suas coisas de gato. Os gatos são ótimos sendo gatos, até porque é meio difícil de errar o caminho sendo um gato. Eles não precisam escolher muito, é só seguir seu instinto e se der errado, pelo menos foi por falta de habilidade, não por ter escolhido o caminho errado. Afinal, todos os gatos trilham mais ou menos o mesmo caminho. As possibilidades de vida pro gato são bem limitadas comparado com as nossas. O vento venta, o gato gateia, o sapo sapeia, mas e o ser humano? O que ele faz? Diferente dos outros animais, a todo momento nós temos que escolher uma vida entre milhões possíveis. A gente tem a grande responsabilidade de julgar qual é a melhor alternativa. E como as possibilidades são muitas, a chance de errar é bem alta. Dá até um pouco de inveja dos gatos, né? A vida boa para os estoicos, ou seja, o sentido correto para a vida, é cumprir com o seu propósito e executar ele com o máximo de excelência que você for capaz. A dificuldade está em descobrir qual é esse propósito. Para os gatos é fácil, é só olhar como os outros gatos agem e copiar seu comportamento. Mas a gente não pode se dar a esse luxo. Só porque o teu amigo fez faculdade em tal área e ama trabalhar com aquilo, não significa que tu vai amar também. Tu já se perguntou se o que tu tá trabalhando ou estudando agora é realmente o que tu quer pra tua vida? Se não tem certeza disso, vai testando outras áreas até encontrar algo que combine de verdade contigo. Afinal, como dizia Steve Jobs, a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amando aquilo que se faz. Optar pela mediocridade, trabalhando em algo que tu não liga e se esforçando apenas o mínimo necessário, na visão dos estoicos é uma traição de propósito. É como se a natureza escolhesse César Cielo para nadar, mas em vez disso ele se tornasse advogado. É um potencial desperdiçado. Dificilmente César Cielo será um advogado tão bom quanto ele poderia ter sido nadando, e o trabalho vai ocupar grande parte da tua vida. Então que seja fazendo algo que tu se sente bem fazendo. Eu acho muito triste a forma como as pessoas costumam encarar o trabalho. Tratam ele como um pedágio dos infernos que tu tem que pagar para aproveitar a vida. Quase uma tortura. Aliás, essa é a origem da palavra trabalhar, sabia? Ela vem de uma em latim, que significa literalmente ser torturado. E eu não quero que o trabalho seja uma tortura. Por isso eu decidi trabalhar fazendo esses vídeos. Neles eu posso falar sobre o que eu tiver com vontade. O assunto do canal se molda ao meu interesse. Não é o meu interesse que se molda ao assunto do canal. Eu sei que tá cheio de vídeos sobre filosofia nele, mas é só porque eu gosto pra caramba desse assunto. Todos os vídeos que eu só gravo se eles forem importantes pra mim. Enfim, os estoicos acreditavam que cada pessoa tem um papel único que nasceu para desempenhar com excelência, e que nós devemos seguir esse papel pois temos um compromisso com o bom funcionamento do cosmos. Mas se olhar de um ponto de vista mais biológico, tem quem dirá que o sentido da vida não é único para cada pessoa. Dirão, na verdade, que ele é universal. Se você se sente bem ou mal fazendo algo, provavelmente é porque de uma forma ou de outra, aquela ação te deixa mais perto ou mais longe de passar seus genes adiante. E se quase tudo que te move é em direção à reprodução, quem sabe esse seja o sentido da vida. Nós fomos programados pela seleção natural para enfrentar os desafios da vida. Se você tem um braço hoje, ou um cérebro funcional capaz de entender o que eu te digo, agradeça a existência dos desafios. Se o mundo fosse um lugar perfeito onde problemas não existem, a evolução não aconteceria. Se a vida consegue se reproduzir independente do quão fraca e sem habilidade ela for, a vida se resumiria em um bando de amoebas que não pensa e não sabe fazer nada. Todo o nosso complexo e de alto potencial corpo, toda a nossa capacidade só existe porque o mundo é um lugar difícil de se viver, e os fracos não conseguem passar seus genes adiante. Por isso eu tenho um pouco de medo do futuro. Conforme a tecnologia avança, nós precisamos de cada vez menos mérito para sobreviver e reproduzir. Então se um dia o trabalho se tornar opcional, eu espero que paremos de nos reproduzir de forma natural, antes de ficarmos burros e incapazes. Se não, talvez a tecnologia involua junto com a gente, e o trabalho volte a ser obrigatório, só que agora com uma população maior, e boa parte dela inapta a trabalhar. Por sinal, eu já gravei um vídeo sobre essa possível distopia tecnológica. Então, se quiser se aprofundar no tema, assiste aí.